Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço. Meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos programas de cultura jurídica que fala em livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, da boa música, do direito contemporâneo. É uma hora de autoconhecimento com a literatura. Eu sou Ricardo Alfredo, a você aqui da cidade, de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor do nosso conhecimento cultural, jurídico e social. Estamos todos os sábados, às 19 horas, com este programa na grade da TV Câmara Mossoró, assim como na grade da TCM Telecom. E a você, fortíssimo abraço por esse programa estar diante de uma coordenação, que é a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Essa academia, ela interage com as demais academias e escritores, assim como tem o desejo de grandes produtores, leitores, pensadores serem construídos socialmente. Para esse programa, há dois convidados, Etevaldo Almeida Silva e Glauter Alencar do Couto. Primeiro convidado, Etevaldo, possui graduação em Economia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, formado em 2001, lá na UERN, mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará em 2006, é professor universitário aqui do estado do Rio Grande do Norte, da nossa querida UERN, desde 2004, está no Departamento de Economia, já foi pró-reitor de extensão da universidade, 2013 a 2017, atuou como vice-coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Extensão Regional Nordeste, 2015-2017, foi secretário municipal de Cultura, Assistência Social e hoje está ali na Secretaria de Governança como adjunto. Etevaldo é uma grande capacidade. Está articulando aí, pessoal, o livro Rodolfo Fernandes e os 100 anos da resistência. Este programa é transmitido pela TV Câmara e retransmitido pela grade da TCM Telecom. Aqui, o caro professor Etevaldo, já desejei seja bem-vindo, assim como a Glauter também, seja bem-vindo ao nosso programa. A primeira intervenção é o hino oficial da ACEJUS, letra e composição de Tony, arranjo de Gideão Lima, nas vozes do Dr. Welman, soprano, Paulo Fernandes, barito, Dani Melo, contralto, Marcos Lima, tenor. E como a gente vai falar de escritor, ser escritor é um ato de coragem e observação profunda. Significa transformar vivências, sentimentos e ideias em palavras para alcançar o mundo. Exige disciplina diária, paixão pela leitura e resiliência para lidar com a solidão e as críticas. A vida de quem escreve se apoia em dois pilares essenciais: ler muito e praticar todos os dias. Ler é como observar e ter para si o combustível que dá força a escrever como motor funcionando diariamente. A leitura ensina novas técnicas e aguça a criatividade. A prática direta ou diária lapida o texto. É um processo constante de tentativa e erro. O caminho literário é cheio de desafios. Muitas pessoas desistem diante das dificuldades ou da falta de reconhecimento imediato. Para compreender essa jornada, pense na escrita como músculo. Se você treina, se você não treina, ele enfraquece. Mas se você treina, ele se desenvolve. Cada página escrita é como um treino para melhorar a sua voz e o seu estilo. Tudo bem, gente? Aí vamos dando sequência com três vídeos falando sobre os escritores. Um, de Glauter Alencar, outro vídeo, o que é ser escritor com Geraldo Maia, e outro vídeo com Dulce Cavalcante, o que é ser escritor. Vamos aos três vídeos e a gente volta com o professor Etevaldo falando desse projeto moçoroense País de Mossoró,
o centenário Rodolfo Fernandes, centenário da resistência de Mossoró. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Eu, como bom escritor, apresento-me como poeta para nossa academia, de maneira concreta, é o cordel na coleção moçoroense certa. Realizando o melhor, dia a dia sem poder parar, para poder difundir e a cultura melhorar, realizando todo sonho e ainda poder sonhar. Em uma verve da poesia, na história e na canção, com o repente e a viola, valoriza a educação, pois todo bom escritor trabalha de coração. A escrita deu a liberdade à escritora, até então desconhecida, né? Casei muito cedo, tive filhos e me ativo às tarefas do lar. Apenas lia e a leitura me aprimorava.
E me vi escrevendo nas horas de folga. Fazia poemas, mas eu guardava, eu trancava. Escrever era como testemunho mudo da imaginação. Não nasci escritora, tornei-me uma, pela mão do destino que me propiciou esse adendo fantástico à minha vida. O gosto pela narrativa tem um mérito. Posso escrever sem filtro, sem alguém para me calar. É transpiração fluindo, é o acumulado de leituras vindo à tona. Sem a escrita, eu não me sentiria completa, né? Pois o gosto pela narrativa proporciona essa faceta. E eu sei que ela não vai falhar, né? Enquanto meu cérebro funcionar a contento. Sempre achei melhor escrever, porque eu gaguejo muito. E a fala atropela as palavras e nega a fluidez do que eu penso. Eu, já na escrita, não. Eu sou aprendiz, sou livre e tenho o domínio da linguagem. E sinto o quanto me completa e me dá prazer. Tenho a esperança que não me falte. Ser escritor nada mais é do que ser um contador de história. E para ser um contador de história, tem que ser um bom leitor. Sem leitura, não é escrita. Escrever é se dedicar a construir conexões com as palavras, buscando sempre provocar alguma sensação no leitor. O escritor é um perfeccionista. Nunca acha que seu texto está pronto. Sempre acha que faltou uma coisinha aí para completá-lo. Na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros. É muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência e uma intervenção, como disse José Saramago. Bom, pessoal, como a gente já conversou com vocês inicialmente, na leitura do currículo e da apresentação, nós estamos aqui com dois grandes convidados, né? Etevaldo, que eu gostaria apenas de chamar Etevaldo Silva, para minimizar. Etevaldo é uma extraordinária pessoa que já esteve conosco em 2023, 2022. Etevaldo, pelo currículo lido aqui, e vocês sabem, professor da universidade extraordinário, uma capacidade cultural do nosso estado, não só da cidade de Mossoró, do país de Mossoró, mas do nosso estado também e do país. Etevaldo é um brilhante ser humano que está entre nós aqui com sua missão. E a missão dele é espalhar essa capacidade de humanismo e crescimento e desenvolvimento espiritual da pessoa humana, de um modo geral. Também acompanhando ele está o presidente aqui da academia, que a gente vai falar daqui a pouco, Glauter Alencar do Couto, que é uma pessoa extraordinária também. Mossoró tem essa felicidade. Quando não são nascidos na cidade de Mossoró, digamos que a natureza, para alguns e para mim Deus, o Eterno, traz a Mossoró para desenvolver essa cidade culturalmente e já tornou ela um polo cultural do país. Mossoró é referência no exterior como cultura. Para isso tem a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, pelo presidente José Wellington Barreto, que hoje tem representação em Portugal, França e outros países. Professor Etevaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que é uma satisfação imensa vir aqui dialogar um pouquinho com você, com todas as pessoas que lhe acompanham. Não é? Agradecer pela oportunidade de vir dialogar sobre Mossoró, vir dialogar sobre cultura, vir dialogar sobre resistência, sobre o centenário da resistência. Então nós estamos aqui para que a gente possa estar socializando o que nós pesquisamos, o que nós estudamos, como nós entendemos o desenvolvimento da pessoa humana a partir do conhecimento, a partir da cultura, a partir da história. Muito obrigado. Ô Etevaldo, como é que um economista, com sua grande capacidade, que se diga de passagem, é notória em todos os campos, que eu também sou da área educacional, eu sou educador, minha grande paixão. Minha grande paixão é o conhecimento teológico, sem radicalismo, e o desenvolvimento educacional. Como é que um homem como você, uma capacidade reconhecida já, economista, adentra no mundo das letras de uma forma tão espetacular?
Eu acho que é a partir da própria formação mesmo humana, não é? Eu entendo que essa minha articulação, minha vinculação com a cultura se dá a partir do momento em que eu fui aluno, fui da primeira turma da Escola Técnica Mossoró, e eu era muito tímido, e para eu trabalhar a capacidade da fala, eu fui fazer teatro, né? Então, eu também sou sócio fundador do grupo de teatro da Escola Técnica, na época era Edferne, no caso em Mossoró era a Unidade de Ensino Descentralizado de Mossoró. Mas também quando eu estava na Pró-Reitoria de Extensão, enquanto pró-reitor, já passei aqui outro momento, já contextualizei, enquanto eu entrei na universidade como estudante na UERN em 1996, terminei o curso em 2001, e ali, a partir de 99, 2000, já fui estagiário na Pró-Reitoria de Extensão e ascendi todos os degraus na Pró-Reitoria de Extensão. Fui estagiário, técnico, administrativo. Quando fui concursado na universidade, meu concurso é de 2004, Departamento de Economia, porque eu sou professor do departamento em que me formei. Eu fui para a Pró-Reitoria de Extensão como assessor, depois chefe de departamento, depois pró-reitor adjunto e cheguei a titular como pró-reitor de extensão. E a Pró-Reitoria de Extensão da UERN é uma pró-reitoria que trabalha com extensão e cultura. Então, automaticamente, eu acho que a partir da formação da minha educação, literalmente, tomando como referência a minha formação na Escola Técnica e na universidade, eu já passo a atuar como pró-reitor de extensão e pensar a política pública de cultura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E aí nós construímos o plano de cultura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que foi a partir da minha atuação enquanto pró-reitor de extensão e cultura na universidade, que, no meu entendimento, me referencia para o município de Mossoró, porque foi a partir dessa minha atuação que o prefeito Alisson, quando foi eleito, me convidou para dialogar um pouco comigo, e a ideia era que a gente viesse para a Secretaria de Cultura. E assim eu tenho uma atuação na Secretaria de Cultura no município de Mossoró, nos 2 primeiros anos da gestão do prefeito Alisson, que foi ali 2021 e 2022. E aí, literalmente, essa articulação, e na academia, os trabalhos que estão articulados com economia e cultura, claro que é o professor Etevaldo que vai orientar, que vai dialogar, que vai discutir, então a gente se torna uma referência na área da cultura a partir da minha atuação, tanto na formação como nas orientações de monografia, tudo que está relacionado à economia da cultura, as pessoas se remetem a mim para a gente dialogar. E eu também compreendo, enquanto cidadão, que a cultura, assim como a educação, é importante para a formação cidadã, é importante para que a gente possa trabalhar o resgate de criança, de adolescente, de outras dimensões que não são corretas para a gente atuar como cidadão. Verdade. Etevaldo, na vida a gente não pode negar, a gente tem influências, né? De livros, de pessoas que estão ao nosso lado, deixa sempre marcas. Eu carrego algumas, são boas influências. Eu agradeço ao Eterno, porque essas pessoas cruzaram o meu caminho e deixaram marcas positivas. Felipe Caetano, conheci, pessoa extraordinária. Quando eu tinha uma casa na Juvenal Martins, tinha uma irmã dele que morava ali pertinho, lá de uma antiga serraria de Mundinho, que hoje é falecido já. Mundinho, pessoa extraordinária, que Deus o tenha. Irmão e amigo Mundinho, que foi recebido no Oriente Eterno. Então, Etevaldo, eu passava ali, eu tinha prazer de parar o carro e conversar com o Felipe Caetano. A gente conversava muito, que é professor também, né, educador. Aí eu sentava, a gente conversava. Qual foi as influências de Felipe Caetano na sua vida? Eu costumo dizer, eu até me emociono. Eu digo que Felipe Caetano, ele foi o meu mentor intelectual da extensão universitária, né? É bem interessante essa relação, porque quando eu fui atuar como estagiário na Pró-Reitoria de Extensão, na verdade, na época, eu fui destacado, eu tinha 2 chefes imediatos. Era o professor Cristóvão, porque eu sou do primeiro grupo de estagiário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Quando foi implantado na universidade
a assessoria de planejamento institucional. Quem assumia a assessoria era o professor Cristóvão. Então, nós éramos 6 estagiários vinculados ao professor Cristóvão, como assessor de planejamento da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas esses 6 estagiários eram destacados para as pró-reitorias. E eu fui direcionado pelo professor Cristóvão para a pró-reitoria de ensino para trabalhar, na época, com a saudosa professora Válbia Carlos, que era também maravilhosa. Foi destacado outro estagiário para trabalhar com o professor Felipe, e quem conheceu o Felipe Caetano sabe que ele sempre foi muito rigoroso, muito exigente com a dinâmica do trabalho, com compromisso, com os horários, enfim. E o estagiário que foi direcionado para a pró-reitoria de extensão, o professor Felipe devolveu, disse que não queria. Aí o professor Cristóvão chama os 6 estagiários, bom, Felipe Caetano devolveu o estagiário, disse que não queria ficar com ele, a gente precisa fazer uma redistribuição, quem vai? Aí ficam perguntando, não sei o quê, aí ninguém respondeu para o professor Cristóvão. Então eu vou indicar você. Na época, humilde, sou cearense, estava chegando em Mossoró, não tinha muito recurso, e precisava da bolsa, eu queria era estágio, era trabalhar, queria era bolsa. Você, Etevaldo, disse, não tem problema, eu vou trabalhar. Disse, olha, mas você sabe que Felipe Caetano aí já deu todas as características. Não tem problema, eu vou. E o fato é que houve, desde o primeiro dia, o professor Felipe me deixou sentado quase 2 horas esperando para ele me receber. Quando chegou, ele é muito ágil, muito rápido, era muito ágil, muito rápido na gestão, dizia, me entregou uma planilha e disse, você, na época a gente fazia toda a articulação das ações da Pró-Reitoria de Extensão com os departamentos, nós preenchíamos as planilhas orçamentárias. E aí ele dizia, eu preciso que você receba isso aqui e dê conta. 20 minutos para você fazer, já foi assim. E olhou para mim e disse, eu já percebo que no olhar a gente vai se dar bem. Então, Felipe Caetano, ele me disponibilizou um computador e todas as condições e foi me orientando na capacidade de dizer, amanhã, 7 horas, eu estou aqui, você esteja com o orçamento atualizado, que eu quero discutir com você. 10 para 7 ele chegava, 7 horas ele tocava a campainha, a gente já entrava e já íamos despachar. E daí, quando eu terminei o curso de graduação, como não podia ser mais estagiário, ele disse, eu quero um contrato para Etevaldo. Eu não vou treinar uma pessoa do zero, não. Quero que seja Etevaldo, que já domina tudo. E se eu fosse os outros pró-reitores, também exigiam um contrato para os seus estagiários. Aí as minhas colegas diziam que Felipe Caetano conseguia as coisas para mim, conseguia as coisas para ela, porque ela era bem, né? E aí, professor Felipe, quando eu passei no concurso da universidade, na primeira fase, vim apresentar e pedir ajuda para elaborar o material. Ele chamou a secretária e disse, tudo que Etevaldo precisar, disponibiliza para ele, para elaborar, preparar as aulas dele, porque ele vai ser concursado e ele vai ser um professor extensionista. Quando eu fui convocado já para trabalhar, ele me chamou e disse, tenho 2 vagas aqui, uma no CRUTAC e outra no DPCE, que é o Departamento de Programas e Curso de Extensão. Você é professor extensionista, eu quero que você venha. Vim, voltei, me convidou 3 vezes, na terceira vez, eu ainda resistindo, ainda estava terminando o mestrado. Aí quando foi a terceira vez, Etevaldo, eu vou sair em setembro e eu quero lhe apresentar para o novo gestor. Então você assuma. E assumi quando o professor Milton eleito reitor, convida a professora Ana Moraes para assumir a Pró-Reitoria de Extensão, ele me apresenta a professor Milton e a Ana Moraes e sugeriu que eu continuasse na Pró-Reitoria de Extensão porque eu estava lá desde a época de estagiário e eu conhecia todo o fluxo da Pró-Reitoria de Extensão. Então foi assim que o Dr. Milton me convidou para ser chefe de departamento e a gente tem, Felipe Caetano, na minha opinião, a dinâmica de trabalho, de organização, de pensar a cultura, porque ele era muito atuante na cultura. Demais, de verdade. Pensar assiduidade, pontualidade, para mim, essa referência toda, todo o aprendizado e toda a orientação foi de Felipe Caetano de Oliveira. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha, um programa dinâmico e assim ele corre muito. A gente vai dar uma paradinha, a gente volta em 1 minuto para continuar as nossas conversas aqui com Etevaldo. E Etevaldo ainda não disse qual é a função atual dele na Prefeitura de Mossoró. 1 minuto, a gente volta já. Olha ali na TV, ela é igual a mim.
A população negra, formada por pessoas pretas e pardas, representa mais da metade da sociedade brasileira. Essa representatividade deve estar presente em todos os espaços. Por lei, cotas podem ser aplicadas para garantir igualdade de oportunidades. Por exemplo, na política, pelo menos 30% do dinheiro dos fundos eleitoral e partidário devem ser investidos em candidatos negros. Ela deve ter protagonismo. Crianças, este corredor da Câmara dos Deputados tem o nome de Teresa de Benguela porque ela foi a rainha guerreira do maior quilombo do Mato Grosso. E dia 25 de julho é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Uau! Já na cultura, parte dos recursos também deve ir para projetos que valorizam a cultura negra. Na educação, universidades e institutos federais já cumprem a lei de cotas. Nos concursos públicos, muitos órgãos reservam vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, porque todo mundo sai ganhando quando os espaços de decisão são plurais. A diversidade brasileira deve estar em todos os lugares. Tudo bem, gente, estamos de volta com o professor Etevaldo e, como eu prometi a vocês, eu ia fazer aquela velha pergunta da nossa antiga. Etevaldo, como é que está a sua função dentro da Prefeitura de Mossoró, já que você desempenhou inúmeros papéis e que se diga aqui, e que se resiste no nosso livro de história com grande qualidade, desde o momento que você entrou na cultura, que passou pela assistência, e hoje, qual a sua função principal dentro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nesse desenvolvimento do projeto Centenário de Rodolfo Fernandes? Atualmente eu estou secretário adjunto de governo. Fez um ano agora, dia 3 de julho, que eu vim para a Secretaria de Governo aqui no gabinete, no Palácio da Resistência. Como você colocou, já fui secretário de Cultura, de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Eu assumi interinamente o ano passado, de setembro a dezembro. Mas eu vim para o gabinete do prefeito em julho de 2025, dia 3 de julho, e a gente, quando chega no gabinete, houve um diálogo a partir da orientação do prefeito, à época o prefeito Alisson, de que eu ia estar à frente da condução dos projetos com dimensões, digamos assim, maiores, para que a gente pudesse assessorar o gabinete do prefeito com as grandes realizações, dentre as quais se encontra, nesse momento, as comemorações, o planejamento das comemorações do Centenário da Resistência. Agora, dia 13 de junho, próximo passado, o prefeito Marcos Medeiros, no ato da entrega da maior comenda de Mossoró a um cidadão mossoroense, a medalha Rodolfo Fernandes, ele entregou a doutor Genivan Josué Batista, né, pela sua contribuição para o desenvolvimento do município de Mossoró, seja enquanto reitor da universidade, seja enquanto empresário e articulado com o desenvolvimento econômico do município, do estado e dos outros estados vizinhos, enfim. Então, o doutor Genivan Josué Batista recebeu a comenda medalha Rodolfo Fernandes e o prefeito Marcos Medeiros já publica o decreto que constitui a comissão que vai planejar, que vai organizar o Centenário da Resistência, não é? Como nós sabemos, todo ano a gente comemora, não é? No Chuva de Bala, eu acho que a principal evidência de se comemorar a resistência de Mossoró ao bando de Lampião, e nesse contexto o prefeito Marcos me chama, né? Como todo mundo sabe que eu sou vinculado com a cultura, professor, o senhor vai sentar com os demais secretários, discutir uma proposta de ação para que a gente possa estar pensando o decreto. E aí, a partir desse momento, quando o prefeito publica o decreto, dia 13 de junho, que foi num sábado, agora de 2026, a gente já começa a startar algumas ações articuladas a mobilização e a sensibilização dos munícipes, mas também dos turistas, para que a gente possa ter um ano de 2027 com várias ações, de janeiro a dezembro, pensando o Centenário da Resistência.
Uma das primeiras ações foi abrir o Palácio da Resistência, que foi o casarão que o prefeito Rodolfo Fernandes mandou construir em 1920 para morar com a família, né, para que as pessoas pudessem conhecer o casarão da fazenda. Eu vou já descrever como era o casarão, para que as pessoas já fossem se sensibilizando e conhecendo quem foi a personalidade, quem foi o ser humano, quem foi o presidente da intendência, o prefeito Rodolfo Fernandes. E essa atribuição ficou sobre minha responsabilidade. Daí uma vasta pesquisa bibliográfica sobre Rodolfo Fernandes. Uma outra ação foi a gente, a partir da ouvidoria, em todos os polos da cidade junina, já colocar uma pergunta relacionada: que ação vocês sugerem enquanto munícipe, enquanto turista, para que o município inclua dentro da programação do Centenário da Resistência. Uma outra foi a gente abrir no site da prefeitura, que ainda continua aberto, um link para que as pessoas possam também dar sugestão. E dentre as ações, uma das articulações foi conversar com a jornalista Lúcia Rocha, que a população moçoroense conhece, não é uma referência em termos de jornalista, e para que a gente possa acessar. Lúcia, eu estou pesquisando sobre a vida, sobre a família de Rodolfo Fernandes. Quem é a família? Existe alguém vivo? Quem é mais próximo que eu possa dialogar? E Lúcia? Eu posso sugerir a você o sobrinho bisneto, Alano Jaciguara, que está, inclusive, com um livro na gráfica sobre Rodolfo Fernandes, né? E prontamente eu entro em contato com Alano. Alano prontamente já vem a Mossoró, inclusive um sonho dele era conhecer o casarão por dentro, que não conhecia, e a gente já dialoga sobre a publicação do livro, que é esse livro que está aqui na frente, né? Rodolfo Fernandes, o comandante da resistência, biografia do herói de Mossoró, mas a gente também já pensa no lançamento, a gente pensa em outras ações integradas. E nesse contexto, a gente pauta uma dinâmica e uma proposta de se pensar essa sensibilização. E aí o caminho que nós seguimos foi, porque as pessoas, quando chegavam no palácio, vinham, quando nós divulgamos e começamos a divulgar, porque foram nos mesmos dias do Chuva de Bala, as pessoas vinham com a ideia, literalmente, de conhecer o casarão, de conhecer o palácio. Quando as pessoas chegavam, eles se deparavam com a contextualização histórica de Rodolfo Fernandes. E aí eu fiz uma vasta pesquisa. A referência principal são os livros do filho dele, de Raul Fernandes, que à época, em 1927, quando houve a invasão, o filho estava na Bahia cursando Direito e veio passar as férias de julho no casarão da fazenda, mas também a gente se depara com um artigo publicado também por Raul Fernandes em 1977, quando aconteceu as comemorações do cinquentenário da Resistência, e o prefeito à época, João Nilton da Escócia, convidou Raul Fernandes, que ainda estava vivo, para vir fazer a conferência do cinquentenário da Resistência. Nós também nos debruçamos sobre um livro de Raimundo Nonato, que faz toda a pesquisa de jornais e de notícia da época, que tratou da invasão de Lampião, junto com seu bando, ao município de Mossoró, fazendo todo o percurso. Nós nos debruçamos também sobre um livro de Lúcia Rocha, também a jornalista que eu referenciei ainda há pouco, que fala também sobre Rodolfo Fernandes, O Menino que Enfrentou o Lampião, é esse livro aqui, certo? Nós também trabalhamos com o livro de Raul Fernandes, A Marcha de Lampião, Um Assalto a Mossoró, uma outra obra, e nós trabalhamos com o diário do coronel Antônio Gugel, né? O Antônio Gugel, todo mundo sabe, a partir do Chuva de Bala, que o coronel Antônio Gugel, ele foi sequestrado pelo bando de Lampião, não é? E ele segue todo o percurso, é quem escreve as cartas, enfim. Então, nós nos debruçamos sobre essas obras literárias, sobre essa literatura, para que a gente pudesse conhecer Rodolfo Fernandes e apresentar para os munícipes e para os turistas. Aí eu vejo uma referência, tomando como referência esses dois públicos. Os munícipes vinham literalmente parabenizando o município, dizendo: nunca aconteceu isso, é a primeira vez que o município está abrindo o palácio para visitação.
e vinham com essa curiosidade de conhecer a arquitetura, como era, como nós preservamos. E os turistas, não é? Ou arquitetos, ou gente vinculada e com conhecimento muito profundo de cultura, não é? Para conhecer a história, conhecer a cultura, mas, sobretudo, também apreciar a forma arquitetônica como o palácio foi construído lá em 1920. Porque o prédio, não é? O Palácio da Resistência, foi construído em 1920 para Rodolfo Fernandes vir morar com a família. Ele casou em 1900, certo? Ele casou em 1900 com Dona Isaura, com a prima, porque tem um histórico que os Fernandes, na minha pesquisa, eles casavam entre os primos para que não dividissem as riquezas, e eu contextualizo. Onde nasceu Rodolfo Fernandes? Rodolfo Fernandes vem de onde? Né? Vem ali de Porto Alegre, né? Na época, Vila de Porto Alegre, né? E o pai era responsável pela educação. O pai chegou a ser, era um coronel, não é? Um fazendeiro que tinha muitas riquezas, chegou a ser deputado algumas vezes da província, mas também tinha muito gado, era dono de Sesmaria, todas aquelas terras ali no entorno de Porto Alegre, Martins, Porto Alegre, as cidades circunvizinhas, Luiz Gomes, ali pertencia à família Fernandes, aos Fernandes, não é? E daí a gente faz todo um percurso, de onde ele saiu da Vila de Porto Alegre, vai morar em Pau dos Ferros para estudar e para trabalhar. De Pau dos Ferros, Rodolfo Fernandes vai trabalhar no primeiro ciclo da borracha, no Amazonas, fica lá 5 anos, de lá ele retorna, já vem trabalhar em Macau, nas salinas dos primos, né? Os Fernandes tinham empresas aqui em Mossoró. Mossoró, o que se dava como dinâmica da economia naquela época, era, na década de 20, era a produção salineira, que os Fernandes tinham várias salinas e conduziam todo esse processo. Beneficiavam também cera de carnaúba, algodão, certo? E couro de animais. E quando Rodolfo Fernandes volta do ciclo da borracha, vai direto trabalhar nas salinas dos primos, e de lá eles trazem Rodolfo Fernandes para vir atuar aqui nas empresas de sal em Mossoró, na produção de sal em Mossoró. E ele já era muito progressista. Quando ele chega em Mossoró, ele propõe já a substituição do fluxo da água que era feito por catavento, já por motor a óleo. Então, significa dizer que, naquele momento, a produção aumenta significativamente e, com toda a sua capacidade de fazer gestão, de administrar, ao longo dos anos, ele vai fazendo com que a empresa se desenvolva, movimente todo o seu capital, e ele já passa, posteriormente, a ser sócio dos primos e depois passa a ser um empresário individual também na produção de sal. Que coisa boa. Rodolfo Fernandes, essa é a atuação dele no percurso de onde ele saiu e como ele chegou em Mossoró. E a gente tem toda uma discussão, toda uma pesquisa sobre a atuação dele enquanto presidente da Intendência de 1926 a 1928. Ele foi eleito para esse período, mas ele morreu em 11 de outubro de 1927. Muito bem, a gente também está aqui presente com o nosso querido presidente da Academia Moçoroense de Literatura e Cordel, que é o professor Glauter Alencar do Couto, que vai nos trazer o poema Os Bravos Moçoroenses. Seja bem-vindo, professor. Pode adentrar aqui a nossa casa. Eu sou um moçoroense e vou contar uma história no país de Mossoró, que está na página da Glória, Os Bravos Moçoroenses no Memória e Trajetória. Abre as asas o meu sonho, acende em ti o meu verso e busca no céu tranquilo, em cima do alicerce das brisas matinais da poesia e do verso. No país de Mossoró chovia bala no ar, de cima da igreja se viam muitos tiros cessar, mas viam-se muitas balas e cangaceiro tombar. Meia hora de fogo, bala vinha e bala ia, o bando atirava bem, mas errava a pontaria, e nos entrincheirados a bala não invadia.
O tiroteio era cerrado e cochete atrevido, invadiu uma trincheira, baleou-se no ouvido e na calçada ficou de corpo estendido. E Jararaca então viu seu companheiro cair e as medalhas e anéis tentou ainda adquirir, recebendo um balaço. Agonizou sem fugir. Foi 27 o ano, uma segunda-feira, 4 horas da tarde, se empunhava a bandeira, mas o sol pouco se via além da ribranceira. Ficaram na cidade até o final do dia só homens de coragens e ninguém mais se via. Trovões ribombavam e chuva fina caía. Mas havia na cidade uma grande comemoração de um time de futebol que ganhou a competição do maior time rival em um grande partidão. O Maitá era o time que vencera a partida um dia antes do ataque. Foi vitória pedida por toda a população que estava esclarecida. Foi 3-1 no dia 12 de junho, contra o time Ipiranga e gritava em punho: 1, 2, 3, nosso freguês, dos anais eu rascunho. Chegou a notícia da possível invasão, o baile então parou, sob muita preocupação do povo moçoroense, jogadores ou não. O prefeito Rodolfo, já muito consciente, mandou que o nosso povo, se ficasse ausente, espalhou a notícia, preparou nossa gente. Ficando na cidade um grupo bem armado, dividido em 24 para todos os lados, de trincheiras fortes e tudo bem calado. Lampião não sabia, já vinha cavalgando, com os 3 subgrupos quase todos cantando o hino do cangaço, chegaram atirando. E 400 contos era o que ele pedia, se Rodolfo mandasse o que ele exigia, dali ele voltava e não mais invadia. Assim chegou o bilhete nas mãos do nosso prefeito, quando leu não gostou de quem era o feito. Não aceitou o que lia, respondendo de jeito: Virgulino Ferreira, se está a precisar dos 400 contos, venha sozinho pegar, se você quiser levar. 99 anos se passaram deste bilhete enviado, e o prefeito Rodolfo é o mais homenageado pelo ato de bravura do nosso subordinado. Junto do Padre Motta e toda a nossa população, do país de Mossoró que combateu Lampião, os bravos moçoroenses dignos de representação. Neste grande memorial, para o povo então saber, principalmente o povão, que não aprendeu a ver a cultura da nossa gente vivida por merecer. Os bravos moçoroenses, com a grande valentia, lutam com muito brio. Jesus Cristo protegia, atendendo aos apelos da Virgem Santa Luzia. Grande povo potiguar, unidos que serás forte. A vida é muito importante, luz celeste sem ter corte. Tem papel fundamental este assunto tão vital, reativando a nossa sorte. Muito obrigado. Parabéns, Obrigado, belíssimo. Obrigado, Ricardo. Belíssimo poema. Parabéns, Galter. Seja bem-vindo aqui também. Muito bem, gente. Vocês vão ficar em casa agora após esse belíssimo poema sobre Rodolfo Fernandes, com 3 vídeos relembrando quem? Professora Ivonete, professora Cecília Maia e professora auxiliadoras comentando sobre nosso querido amigo aqui, Etevaldo. Em 1 minuto a gente volta já. Estou aqui para falar sobre uma pessoa muito especial para mim, alguém que eu tive a honra de conhecer desde os meus tempos de UERN, né, que nos encontramos, ele como estagiário, eu como assessora da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E o que eu sei de Etevaldo vai muito além, né, do profissional exemplar que ele é, mas ele é também um ser humano incrível. Tive a oportunidade de testemunhar sua dedicação em tudo que ele faz, desde a Pró-Reitoria até a Secretaria de Cultura de Mossoró. Mas o que me impressiona em Etevaldo é realmente vai além da sua carreira. Ele é um verdadeiro defensor da identidade nordestina e rica cultura do nosso povo. Sua paixão pela cultura nordestina é evidente em cada conversa que temos, em cada projeto que ele lidera. É inspirador ver alguém tão profundamente conectado com suas raízes e tão empenhado em promover e preservar a nossa cultura. É tão verdade isso que ele
conseguiu, né, nesses últimos tempos agora, nos últimos meses, fazer um trabalho belíssimo, que foi a organização, né, da obra, do trabalho que o professor Felipe Caetano, né, deixou para todos nós, que foi os retalhos da história do teatro de Mossoró. E eu me orgulho muito, Etevaldo, de tê-lo como amigo, de participar, né, um pouco da sua história, porque Etevaldo é aquela pessoa que todos querem ter como amigo. Então, muito honrada em poder estar dizendo, Etevaldo, para você aqui, do quanto que você é importante para mim e para todos nós que acompanhamos a sua trajetória e o seu trabalho. Olá pessoal, eu sou a professora Cecília Maia, estou reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e recebi o convite para falar sobre esse amigo, falar sobre esse profissional que é Etevaldo Almeida. Nós que nos conhecemos ainda quando alunos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, as nossas vidas foram cruzadas lá na Pró-Reitoria de Extensão e de lá para cá nós estamos construindo uma história bonita relacionada à educação pública, relacionada à educação de qualidade. E não tenho dúvidas que, permeado a essa educação que nós defendemos, está a arte, está a cultura, está a música e tem essa relação direta do professor Etevaldo. Ele que já foi também secretário de Cultura, ele que tem uma grande contribuição na área da extensão, extrapolando os muros da nossa universidade à sociedade, ele que é referência na curricularização da extensão e aonde a gente anda nesse país, a palavra professor Etevaldo é muito bem conhecido, é muito bem referendado, porque ele tem ajudado a outras instituições de ensino nessa questão da curricularização da extensão. Então, eu, enquanto amiga, enquanto reitora também, eu quero dizer da alegria de poder, neste momento, falar um pouco sobre esse ser humano que é do nosso coração e, para além, ele consegue fazer da sua atividade laboral uma grande referência para todas aquelas pessoas que estão acompanhando, para aqueles que estão tendo a oportunidade do seu convívio e da sua presença. Um grande abraço, professor Etevaldo. Queria estar aí com você, mas infelizmente não pude estar, mas vai aqui a nossa gratidão e a nossa satisfação pessoal, institucional, em dizer que o professor Etevaldo faz parte da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Conheço o professor Etevaldo desde os anos 90, ainda na graduação em Economia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, quando eu participei da sua banca de defesa de monografia. Desde então, nos tornamos amigos e acompanho a sua trajetória pessoal e profissional. Na UERN, enquanto professor, extensionista, pesquisador, estudioso, defensor intransigente da extensão como um pilar central do processo de formação na universidade, em nossa universidade e outras universidades, já que hoje o professor Etevaldo é uma referência nacional nessa temática. E na sua vida fora da universidade, a partir da sua experiência também como secretário municipal de cultura, um secretário com uma visão focada na cultura, nos sujeitos que fazem a cultura e nas relações democráticas. E mais recentemente como escritor, junto com a professora Aldenora Souza, na materialização do sonho do professor Felipe Caetano de construção da história dos 50 anos do teatro em Mossoró, que deu como produto o livro recém-lançado. Para mim, falar do professor Etevaldo é de muito orgulho, de muita alegria, porque partilhamos ideias semelhantes de mundo, de vida, de amizade. Se eu tivesse que definir o professor Etevaldo em poucas palavras, eu definiria: o professor Etevaldo é compromisso, dedicação, acolhimento, amizade e, sobretudo, um humano que busca a cada dia se transformar mais em humano. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar.
Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Tudo bem, gente? Estamos de volta aqui depois de assistirmos aí 3 grandes colegas de Etevaldo, falando um pouco sobre ele. Estamos presentes com o Etevaldo hoje na Secretaria Municipal de Mossoró, grande professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nosso querido Ernie, a UERN que desenvolve o Rio Grande do Norte, a UERN que é o melhor que temos nesse estado, tá certo? Então a gente tem que, você em casa, às vezes me escuta falar muito aqui da universidade, eu sou regresso de lá também, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e nós temos educadores porque temos o UERN. Nós temos enfermeiros porque temos o UERN, nós temos médicos, engenheiros, nós temos economistas como você, nós temos o UERN. Exatamente. O UERN é importante para o Estado de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do país, porque o UERN atua em todas as cidades do Rio Grande do Norte de uma forma muito forte, preparando nosso povo. Exatamente. A UERN prepara o nosso povo. Parabéns, UERN. Brava, UERN. Brava, UERN de Milton Marques de Medeiros. Brava, UERN de Padre Sátaro, que está na eternidade, meu grande amigo. Brava, UERN de Helder Eronildes da Silva, lutadores que deram sua vida no trabalho junto ao UERN. Professor, nos fale um pouco mais sobre as entregas sobre Rodolfo Fernandes nesse centenário da resistência. Nesse poema, nesse texto, né, poético que o nosso amigo Calter acabou de apresentar, de recitar, ele apresenta um dos maiores feitos de Rodolfo Fernandes, que foi exatamente fazer com que os moçoroenses, não é, a partir das trincheiras, pudessem montar as estratégias de defesa da cidade contra aos bandidos que vinham saqueando, roubando, assaltando, matando, desde a Paraíba, Pernambuco, Paraíba e chegando no Rio Grande do Norte. Né? Mas Rodolfo Fernandes, ele foi um presidente da intendência que ele foi muito atuante em diversas dimensões. Uma das primeiras, primeiro dizer que Rodolfo Fernandes, ele fez parte da intendência em 2 períodos distintos. O primeiro período foi de 1905 a 1907, onde ele atuou como membro da intendência, ou seja, como vereador. E depois ele retorna para a intendência no período de 26 a 28 e foi eleito por unanimidade entre os seus pares para ser o presidente da intendência, ou seja, para ser o prefeito do município de Mossoró, onde funcionava a intendência, a prefeitura naquela época, no Paço Municipal, ou seja, na Casa de Câmara e Cadeia, onde hoje é o nosso Museu Municipal Lauro da Escócia. Mas Rodolfo Fernandes, quando ele foi eleito, uma das primeiras entregas que ele fez foi solicitar uma levantada para a ordenação das avenidas e ruas do município de Mossoró, pensando o futuro de Mossoró. Essa aqui é uma levantada que está aqui, planta da cidade de Mossoró, levantada na presidência do coronel Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins, 1926. Aqui, as pessoas, quando chegam no palácio e quando chegaram para a visitação, a gente apresentou. As construções eram desordenadas, entravam entre as ruas e avenidas. E qual foi a ideia de Rodolfo Fernandes? Foi projetar e organizar as ruas para que nós tivéssemos os fluxos de veículos livres nessas avenidas e nessas ruas. Veja que naquela época quase não existia veículos no município de Mossoró. Mas ele já faz essa levantada, já pede a organização da cidade
manda demolir as casas que ficaram nas ruas, no meio das ruas e avenidas, para que nós tivéssemos essas avenidas livres, certo? Essa foi uma das primeiras entregas. Mas Rodolfo Fernandes foi o prefeito que primeiro trouxe água encanada para as residências. Foi o prefeito que construiu as primeiras praças de Mossoró. E na Praça 6 de Janeiro, que é a Praça Rodolfo Fernandes, essa que fica em frente ao Pax, ali ele já implanta e já manda construir o primeiro jardim público para que as pessoas tivessem acesso a uma praça arborizada. Né? Veja o que nós chamamos de parques hoje. Naquela época, ele manda construir um jardim para as pessoas saírem e usufruírem da praça com árvores para as pessoas contemplarem e se beneficiarem. Foi Rodolfo Fernandes quem pensou na organização da oferta de energia elétrica, que naquela época havia um contrato de mais de 90 anos com uma empresa que estava fornecendo energia elétrica a um custo altíssimo, e ele desfez esse contrato e ordenou uma proposta de um novo contrato. Então, ele foi quem primeiro, que o próximo ano também faz, quem primeiro cria a primeira guarda municipal por força de lei. Né? Então, quando ele estava se organizando para a cidade ser defendida pelos seus munícipes contra o bando de Lampião, em maio de 1927, Rodolfo Fernandes cria a primeira lei da Guarda Municipal, certo? Então, a gente tem todos esses feitos, porque Rodolfo Fernandes ele era muito articulado nesse sentido de se pensar a Mossoró do futuro. Ele pensava a projeção de Mossoró para o futuro. Foi Rodolfo Fernandes quem colocou os primeiros calçamentos nas ruas de Mossoró, porque naquela época não tinha calçamento. Então, quando a gente faz a pesquisa sobre Rodolfo Fernandes para a gente apresentar, não é, o casarão com todo o seu protagonismo, era um homem para além do seu tempo, que pensava e projetava o futuro. Ele era muito respeitado, muito articulado a nível de Brasil, porque quando ele foi para o ciclo da borracha, ele se referenciou, não é, lá no Amazonas. Ele tinha articulação com todas as regiões aqui em municípios do estado do Rio Grande do Norte. Uma articulação direta com o governo do estado, que na época chamava-se presidente da intendência estadual, não é? E aí ele trabalha essa possibilidade de se pensar Mossoró, referenciado principalmente pela discussão em torno da defesa da cidade, que aí nós levaremos outro programa para tratar, né, da defesa, mas rapidamente socializando com todos os telespectadores, Ricardo, de que como que chegou a informação para Rodolfo Fernandes que havia possibilidade de Lampião e o seu bando invadir e atacar Mossoró. Ainda em 1926. Em 1926, Joaquim Felício de Moura, todo mundo sabe quem é moçoroense, nós temos uma escola em Mossoró que leva o nome de Joaquim Felício de Moura, era empresário no município de Mossoró, ia muito a Paraíba comprar insumos para produzir na sua empresa os produtos que comercializava. E lá, um outro empresário amigo dele manda uma mensagem para Rodolfo Fernandes dizendo que Lampião havia invadido algumas cidades da Paraíba e tinha informação de que Mossoró já tinha um Banco do Brasil, porque naquela época, em 1926, Mossoró já era a segunda maior cidade do estado, já tinha em torno de 20.300 habitantes, Natal era a capital e tinha em torno de 30.600 habitantes, mas nós já tínhamos 2 grandes escolas, nós tínhamos 4 jornais, nós já tínhamos instituições que representavam tanto o governo federal como o governo estadual, mas nós também tínhamos, dada a sua desenvoltura, Mossoró era a cidade polo, porque Mossoró já centralizava a grande produção de Mossoró, já citei, que fazia circular a economia, era a produção salineira, mas também Mossoró era polo para a comercialização e beneficiamento de algodão, cera de carnaúba e couro de animais. A maioria dessa produção dos municípios circunvizinhos vinham através de lombo de animais, para justificar que naquela época não tinha muitos veículos. Então, Lampião chegar com o seu bando aqui era praticamente impossível.
não é? E aí Joaquim Felício de Moura traz a informação para Rodolfo Fernandes em 1926, ele leva para a intendência, ninguém acreditou, ninguém da intendência acreditou, nenhum dos membros, que Lampião chegasse a Mossoró. Mas, em abril de 1927, Rodolfo Fernandes recebeu uma carta de um compadre dele que morava em Pombal, com a mesma informação, de que Lampião estava se aproximando do Rio Grande do Norte e que vinha invadir Mossoró. E dado as diversas articulações do gestor público que foi Rodolfo Fernandes, para mim, um gestor público na sua essência, ele pensava no desenvolvimento da cidade, mas em toda a sua organização e sua projeção, ele monta várias estratégias para a defesa da cidade. Uma das primeiras foi fazer uma articulação com o governo do estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, na época presidente das intendências estaduais, para que eles pudessem ajudar com armas e munições. Uma outra foi constituir um grupo de trabalho para que, junto ao comércio e aos empresários do município, se arrecadasse recursos para adquirir armas e munições. Na época, o responsável foi Jaime Guedes, o gerente do Banco do Brasil, o responsável, e arrecadou 21 contos de réis, e foi o suficiente para comprar armas e munições. E aqui eu trago uma curiosidade. Eu sou economista, converti os 400 contos de réis para o valor de hoje de real, não é? E naquela época, gente, 400 contos de réis correspondia em torno de 42 milhões de reais. Então, Lampião, ele não estava pedindo pouco dinheiro, certo? E Rodolfo Fernandes se organiza e se estrutura para que ele apresente e devolva uma carta para Lampião dizendo: o gerente não está na cidade, a cidade não tem esse recurso, e se entrar, nós estamos organizados para a defesa da cidade. Portanto, dentro de uma das estratégias foi fazer uma articulação com os municípios circunvizinhos, com as intendências circunvizinhas, de que, se houvesse invasão de algum bando de cangaceiros, que avisasse a Mossoró. Portanto, em maio de 27, antes do ataque em Mossoró, que foi em junho, o grupo de Macilon atacou Apodi e causou diversos prejuízos, destroços, prendeu, roubou, tocou fogo, incendiou, acabou com as linhas telefônicas, desligou tudo a partir do telégrafo. E aí, o presidente da intendência de Apodi manda um munícipe até São Sebastião, governador de Sé, para informar Mossoró, através do telégrafo, que Apodi havia sido invadido por um grupo de cangaceiros. Naquela época, o bando de Lampião ainda não estava constituído, porque o bando de Lampião foi constituído para vir para Mossoró, não é? Era uma quadrilha a partir de diversos grupos. O grupo de Macilon não fazia parte do grupo de Lampião quando estava em Apodi. Depois eles se integraram e vieram para Mossoró. Lembrando que Mossoró inaugurou o primeiro trecho da estrada de ferro em 1915, que foi vindo de Porto Franco até Mossoró, que ficava ali entre Grossos e Areia Branca, Porto Franco, mas em 1926, Mossoró já estava integrado, literalmente, assim está no referencial bibliográfico, do litoral ao sertão. Ou seja, nós já tínhamos trem que vinha de Areia Branca, de Porto Franco, até Mossoró, que ia até Governador de Sé. Então, Mossoró era essa cidade que era um potencial articulador do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte a partir de sua economia, porque daqui se saía, por exemplo, algodão, se tinha filiais todo da família de Rodolfo Fernandes, das empresas dos primos, tinha-se filiais de beneficiamento de algodão já em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lá também se tinha as filiais das empresas salineiras dos Fernandes, que atuavam, os grandes empresários de Mossoró. Então, essa nossa pesquisa, esse nosso trabalho sobre Rodolfo Fernandes, sobre a sua importância para o desenvolvimento do município, também está articulado, está evidenciado nos livros que nós citamos aqui, principalmente, né, do livro de Alano, que é o sobrinho bisneto de Rodolfo Fernandes, como eu bem coloquei a partir das nossas pesquisas. A gente conversa com ele e ele veio recentemente publicar aqui em Mossoró essa bibliografia, Rodolfo Fernandes, o comandante da resistência, biografia do herói de Mossoró,
E as pessoas podem ter acesso a partir desse referencial que é do sobrinho bisneto, mas também a partir de todo o referencial do filho, não é? Raul Fernandes, eu também tenho algumas publicações de Paulo Fernandes, que é outro filho. Tem muitas curiosidades. Paulo Fernandes, filho de Rodolfo Fernandes, também foi prefeito do município de Mossoró em 1931 e 1932. Gente, o casarão foi construído na zona rural de Mossoró. Então, aqui onde está hoje o Palácio da Resistência, era zona rural. Porque Raul Fernandes escreve, eu estava cursando Direito na Bahia com 19 anos, em junho de 1927, fui passar as férias no casarão da fazenda e quando cheguei lá, ele estava literalmente ocupado, parecia um formigueiro humano. O casarão estava construído num terreno que dava de uma rua a outra, na parte da frente, para a Avenida Alberto Maranhão, estava o casarão, na parte de trás estava o estacionamento e o curral do gado leiteiro. O curral do gado leiteiro dava de frente para os trilhos da estação de trem, ou seja, onde hoje está o Teatro Municipal de Zóio Rosado, ali passavam os trilhos da estação de trem. O casarão foi construído em 1920, como eu disse, com 5 grandes quartos, 3 salas, dependência de empregadas, banheiros, tem um sótão e um subsolo. No sótão, nas fotos da época, quando se montou as trincheiras, eu nem falei das trincheiras, né, mas foram montadas várias trincheiras, mas o nosso amigo poeta incluiu, quando ele recitou aqui o poema, de que na foto em cima tinha resistentes no casarão da época. Então, portanto, tem um sótão, a gente, quando faz a visita, apresenta para onde entra para o sótão. Também tem subsolo, a gente entende que o subsolo era para manutenção do piso, porque o piso é de madeira. Ressaltando que, na sua essência, não existe uma definição artística a partir da construção arquitetônica. É uma construção eclética, mas 80% é barroca, né? Tomando como referência a classificação a partir da arte, né, vinculado à arquitetura. E aí a gente preserva ainda o forro, que é de madeira, a gente preserva a maioria dos pisos de madeira, não é? Que é da época, todos os cômodos tal qual, não é? Como ele foi construído. Dizer que o casarão ele só passa a ser Prefeitura Municipal de Mossoró a partir de 1986, porque em 1933 o senador Duarte Filho, né, na época foi se formar em medicina, veio como médico, para Mossoró, adquiriu em 1933 o casarão da família de Rodolfo Fernandes e a família de Duarte Filho mora no casarão até 1985. Em 1986, o prefeito de Zóio Rosado adquiriu o casarão da família de Duarte Filho e entrega para a sociedade moçoroense como Prefeitura Municipal de Mossoró. Em 1987, de Zóio Rosado, o prefeito, à época, denomina o casarão, a prefeitura de Palácio da Resistência. Muito bem. Etevaldo, essa história é belíssima. Você já podia contar essa narrativa no livro, com a sua visão. Tem uma proposta. Tem sua visão. Nós temos uma grande entrega, e existirão diversas entregas, tomando como referência o Centenário da Resistência. Uma das entregas será a publicação de todas as atas da intendência durante o período que Rodolfo Fernandes foi presidente da intendência. Ele foi eleito para ser presidente de 1926 a 1928, mas ele, logo após o ataque, ele pediu afastamento da presidência da intendência em 16 de setembro de 1927 para ir se tratar na capital do país, que era o Rio de Janeiro, de um problema muito sério que ele vinha enfrentando, um problema cardíaco, e lá ele não retornou mais para assumir a presidência. Ele morreu em 11 de outubro de 1927, ou seja, antes de terminar o seu mandato. Mas nós vamos publicar as atas de reunião de toda a presidência dele, durante o período que ele foi presidente da intendência, e tem como proposta, eu estou já nas minhas pesquisas, que eu fiz uma vasta pesquisa. Dá para perceber. Publicar um livro, E aí eu já tenho, vou vir apresentar esse livro aqui, porque a minha ideia é trabalhar a temática da resistência e Mossoró em 3 períodos, em três grandes décadas.
eu estou trabalhando, já estou na organização do livro, já estou escrevendo. Eu estou trabalhando, eu penso em ser um box, porque eu quero trabalhar a Mossoró da década de 20, foi quando aconteceu, né, a invasão, né, e houve a resistência de Rodolfo Fernandes com os munícipes. Mossoró na década de 70, foi no cinquentenário, e Mossoró na atualidade, nas comemorações de centenário. Muito bem pensado. Então a gente vai trabalhar dessa forma, já estou escrevendo e organizando. E apresentar Mossoró em todas as dimensões, seja da cultura, seja da... Rodolfo Fernandes também tinha um desejo que Mossoró tivesse um teatro e um grande hotel, né? Quando ele vai para o Rio de Janeiro licenciado, ele foi também para articular a viabilidade de recursos para construir um teatro e um grande hotel. E a gente está nessa dinâmica de trabalho, pensando o centenário em todas as dimensões, envolvendo todas as secretarias do município, mas também estamos convidando as instituições de ensino superior e a Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, a SBEC, para fazer parte dessa comissão, para que a gente pense ações integradas o ano inteiro de 2027. Muito bem. O diretor já está me avisando ali que eu já passei um pouco do prazo. Eu quero lhe agradecer inicialmente por esses esclarecimentos extraordinários. Sei que você é muito ocupado, como a maioria da gente é muito ocupado com diversas funções. Mas, Etevaldo, rapidamente eu queria que você me dissesse quem é Etevaldo, menino cearense que chegou em Mossoró e que se desenvolveu aqui, Etevaldo por Etevaldo mesmo. Ricardo, você quer me emocionar? Me emociono sempre quando eu falo sobre as minhas origens, porque eu sou de família muito humilde, do interior do Ceará. Eu sou de uma cidade chamada Pacoti, na região serrana de Baturité. Etevaldo é um jovem de 51 anos, não é, de que toda a sua ascensão chegou onde chegou pelo meio da educação, e isso agradeço muito aos meus pais, porque apesar de não terem um grau de instrução, digamos assim, mais elevado, mas eles sempre investiram na nossa educação. Somos 6 filhos e tiveram essa preocupação para que a gente pudesse ascender pela educação. Um jovem, né, sonhador, que pensa no futuro, né, de todos os cidadãos, tomando como referência o bem comum, ou seja, a formação a partir da educação, a partir da cultura, que pensa em contribuir com o desenvolvimento da sociedade a partir do nosso potencial. Então, eu, enquanto Etevaldo, não é, nessa solicitação dessa definição, sou um sonhador que penso no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento das pessoas a partir de uma formação cidadã, da formação integral, tomando como referência a educação e a cultura, mas também as nossas entregas enquanto protagonistas que somos. Ou seja, hoje, enquanto gestor público, eu tenho todo um compromisso e responsabilidade de entregar o melhor para a sociedade, dado que é a sociedade que está nos pagando para a gente estar à frente da gestão pública. Portanto, esse é o Etevaldo sonhador, é o menino que veio do Ceará e que chegou onde chegou através da educação. Muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas também muito grato ao meu pai e à minha mãe, que me deram, não é, e me orientaram para que eu fosse um cidadão que pensasse sempre no bem comum. Maravilhosa. Veio aí em casa, obedeceu papai e mamãe, temeu a Deus, estudou e trabalhou, vitorioso. Não tem segredo, é isso, só isso. Não pode deixar de estudar, não pode deixar de obedecer papai e mamãe, não pode deixar de temer a Deus e não pode deixar de trabalhar. Vai crescer. A você de casa, ele agradece demais por estar conosco, ligadinho aí, assim como eu, olhando para Etevaldo e se sentindo bem nessa boa conversa que tivemos hoje. Etevaldo Almeida da Silva, que é um grande representante da nossa cultura aqui no país de Mossoró. Eu volto já para a nossa reflexão. Antes, você vai ficar com 2 coisas especiais e eu não poderia deixar. 100 anos de Vantan. Vantan que eu conheci na antiga ZAN. 100 anos de Vantan e logo após o Grupo Encanto para agradecer ao Eterno com a oração de São Francisco. E eu volto com a nossa reflexão. Senhor, fazei-me instrumento
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vantan, ao saudoso Vantan, aqui vai a minha homenagem, sem esquecer Dona América, sua mulher de coragem, e a sua prole numerosa em 100 anos de verdade. Sem esquecer Rai Brito, que também foi fundamental, aos mestres da cultura que tinham um só ideal, deixarem seu exemplo de forma fenomenal. 100 anos de legado da cultura popular. Também nossa academia, o Cordel vai recitar na chamada Série D, a coleção vai publicar. Depois da coleção eu falo na AMOL, criação de Vantan nesse grande arrebol, o operário cultura deixando um lugar ao sol. Eu falo também na ESAM, outro sim seu grande ideal. Hoje uma universidade, uma semente fundamental, é o futuro presente plantada pelo intelectual, que abriga seus sonhos e o melhor da agronomia, repleta de bons cursos, em virtude contagia. Eu agradeço a Vantan pelo exemplo e sabedoria. E a Biblioteca Municipal, para eu finalizar, mudando muitas gerações que Vantan ajudou a sonhar. Muitos por aqui estudaram e conseguiram se formar. A sua família querida, ele deixou o seu legado. Ao professor querido, eu deixo o meu recado. O seu discípulo agradecido, 100 anos de Vantan Rosado. Bom, gente, o tema de hoje dessa reflexão é a vida, um dom especial. A vida é o maior presente que recebemos. Cada amanhecer nos oferece uma oportunidade de aprender, recomeçar e construir uma história marcada pelo amor, pela esperança e pela solidariedade. Embora o caminho seja muitas vezes desafiador, é justamente nas dificuldades que descobrimos nossa força diante de cada coisa e o desenvolvimento da nossa coragem, da nossa aprendizagem a valorizar as pequenas alegrias do cotidiano. Um sorriso, um gesto de carinho, uma palavra de incentivo ou um momento ao lado de quem amamos revela o verdadeiro sentido da existência. Reconhecer a vida como um dom especial é compreender que cada pessoa possui um propósito e pode fazer a diferença no mundo. Quando cultivamos a gratidão, o respeito e a bondade, transformamos não apenas nossa caminhada, mas também a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Que nunca nos falte a sabedoria para valorizar cada instante, a fé para enfrentar os desafios e a esperança para acreditar que, enquanto houver vida, sempre haverá possibilidades de um novo começo. Bom, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo. Agradeço a sua amizade, audiência e companhia. Espero que todos fiquem bem,
principalmente com o nosso Deus, para que na próxima edição possamos estar juntos. Um forte abraço e até lá!